Amém. Dia de encerramento de campanha, amém? Tema clamor, né? Estamos clamando ao Senhor Jesus. E hoje eu queria que a gente abrisse sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Por mais um final de campanha. Nós podemos estar aqui na presença dele, adorando ele, na excelência da sua santidade, aleluia. Glória a Deus. Lucas 18, capítulo 35, amém? Amém? Faz assim. Ao se aproximar Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, lhe perguntou: o que está acontecendo? E disse-lhe: Jesus Nazareno está passando. Aleluia, Jesus. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu. Jesus disse: recupere a visão. A sua fé lhe curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia. Pode se sentar, glória a Deus. Irmãos, estamos nessa campanha, né, sobre clamor. Nós aprendemos um pouco o que o clamor ele pode fazer em nossas vidas. Aprendemos que o clamor, ele não é um pedido, mas clamor é um pedido de socorro, né? De desespero. Então todas as vezes que nós vamos ver alguém clamando a Deus, vendo as pessoas clamando agora a Jesus, essa pessoa está totalmente desesperada. Porque o clamor, ele é agora aquela última corda, aquele último nó da corda. E a palavra de Deus vai nos dizer agora em Jeremias 28, no capítulo 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e encontrarão, se me procurarem de todo o seu coração. Aleluia. Esse é o tema da nossa campanha sobre clamor. E eu meditando na palavra de Deus, eu cheguei agora no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 35. Nós vemos que nós encontramos uma situação de um homem a qual ele era cego, e ele estava ali na beira do caminho, quando uma grande multidão começou a passar naquele caminho. Os seus ouvidos começaram a contemplar que existia ali um grande alvoroço, e que algo de diferente estava acontecendo naquele lugar. Era um barulho de um povo que estava agora, uma multidão que estava seguindo Jesus. E esse homem, ele não conseguia ver, ele era cego, mas ele começou a ouvir sobre Jesus, o que Jesus ele era capaz de fazer, quantas pessoas Jesus já tinha transformado no seu viver, quantas pessoas Jesus já tinha ajudado. E quando ele estava passando aquela grande multidão, ele tem uma curiosidade e pergunta para aquelas pessoas que estão passando aí: o que está acontecendo? A palavra vai dizer que eles falam assim: olha, Jesus, o Nazareno está passando. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem, ele se enche de temor agora, ele se enche agora de uma esperança de alguém que podia transformar no seu viver, de alguém que podia transformar aquela situação. Ele começa a clamar, desesperado, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E não sei por quantas vezes que ele começou a gritar isso, mas isso começou a incomodar as pessoas que estavam ali ao seu redor. E a palavra vai dizer que aquelas pessoas começam a falar para ele: ei, não incomode o mestre.
Ei, para de gritar aí como louco, para de incomodar o mestre. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele começa a clamar ainda mais alto, em alta voz. E começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A palavra vai dizer que aquilo ali chegou até os ouvidos de Jesus. E Jesus, ele parou. Quando Jesus parou, ele logo captou aquela voz de desespero, clamando, gritando desesperadamente, porque ele precisava de uma mudança de vida. E a palavra vai dizer que Jesus agora ele para. E quando Jesus ele para, ele pergunta: ei, traz aquele homem até a mim. Quem é esse homem que está gritando desse jeito? E a palavra de Deus vai dizer que aquele homem ele se aproxima de Jesus. Jesus ele vai fazer uma pergunta agora que vai mudar totalmente a vida daquele homem. O que queres que eu te faça? Às vezes nós clamamos a Deus e pedimos a Deus tantas as coisas, mas o que realmente você precisa da face de Deus? O que você precisa que Deus ele faça nas suas vidas? O que Deus precisa agora que Ele possa transformar realmente a sua vida? Porque tem coisas que nós pedimos para Deus que não vai transformar as nossas vidas. Tem coisas que nós pedimos para Deus que são coisas supérfluas, que coisas que nós podemos trabalhar e conquistar isso. Mas agora, aquele homem, ele vai pedir algo que vai mudar totalmente a vida dele. Ele vai pedir para poder agora abrir a sua visão. Aleluia! E quantas vezes nós precisamos agora que o Senhor ele abre agora a nossa visão espiritual, para que nós conseguimos ver os caminhos errados a qual nós estamos trilhando, para a gente começar a ver agora aonde nós estamos, quem são as pessoas que estão do nosso lado, qual é a nossa atitude, como as pessoas estão nos olhando agora. Às vezes nós pedimos tantas coisas que não vai mudar a nossa vida, mas aquele homem ele pediu exatamente o que ia transformar a sua vida. E a palavra vai dizer assim que Jesus fala para ele assim: a tua fé, ela te curou. E nós vemos que o clamor, ele tem poder agora de mover o coração de Deus. Às vezes a nossa oração, ela não tem chegado até os céus porque não vem do coração. Não é uma necessidade. Porque parece que quando nós estamos necessitados de Cristo, ou de algo que Cristo ele possa fazer por nós, parece que esse clamor, ele vem do coração. É algo que nós precisamos, é algo que somente Cristo ele pode realizar em nossas vidas. E nós não podemos perder a oportunidade, porque aquele cego, ele sabia que se ele perdesse aquela oportunidade, talvez Jesus não passaria novamente naquele lugar. Aleluia! Talvez Jesus não passasse novamente naquele caminho. Então ele gritou em alta voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele chamou a atenção de Deus agora para o seu problema. E às vezes o nosso nível de clamor, ele não tem sido alto, não tem sido agora uma coisa intensa, tem sido algo xoxo. Ele não se preocupou agora com as pessoas que estavam do seu lado, porque às vezes nós se preocupamos com isso. Ei, o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas elas vão pensar de mim. Ei, não importa. O importa é que Jesus ele está passando. Jesus ele vai indo agora ao seu encontro. E o que nós vamos pedir para o Senhor nesse dia? Nós estamos agora em dia de campanha, de clamor. Pede algo agora que vai mudar a sua vida. Pede algo que vai agora transformar a sua vida. A palavra vai dizer assim que o Senhor agora está atento ao nosso coração. Aquilo que sai do nosso coração, aquilo que nós estamos agora almejando, que vai transformar as nossas vidas. A palavra vai dizer que Salomão, quando o Senhor fala para ele: ei Salomão, o que queres que eu te faça? Salomão ele vai pedir algo que vai mudar totalmente a vida dele. Salomão ele podia pedir riquezas, ele podia agora pedir terras, mas Salomão ele vai pedir algo agora que vai transformar a vida dele. Salomão ele fala assim: Senhor, eu quero sabedoria. E Salomão, quando ele recebe a sabedoria, ele consegue alcançar tudo aquilo que os olhos dele estão vendo. A sabedoria. Salomão ele tinha o poder de pedir tantas e tantas coisas que talvez não ia transformar a vida dele. Mas Salomão agora ele vai pedir algo que vai transformar a sua vida. Senhor, eu preciso de sabedoria. Que o seu pedido de hoje venha transformar a sua vida. Ei, não seja egoísta, não pede somente para você. Pede para a sua família, pede para os seus entes queridos, pede para aqueles que estão lá fora.
Nós temos o poder de clamar a Deus. Deus está aqui, Ele está podendo ouvir agora o nosso pedido. Quantas vezes nós temos sendo egoístas, pedindo coisas supérfluas, coisas que não vai mudar a nossa vida e também nem a vida do nosso próximo. Nós vivemos num mundo hoje a qual o amor de muitos tem se esfriado. Hoje nós podemos olhar para nossas vidas, por mais que nós passamos por segunda e terça-feira aí com esse frio, né, terrível, mas nós tínhamos um lugar para poder repousarmos. Nós tínhamos uma coberta agora para poder nos cobrir. Nós tínhamos ali também um alimento quente ali para poder nos alimentar. Mas quantas e quantas pessoas estão aí fora, que dormindo aí nas calçadas, em construções. Então dê valor àquilo que você tem. Dê valor àquilo que Deus ele tem depositado na sua vida. Quando você for pedir, não olha somente para você, mas olha para as pessoas aí fora também. Porque nós estamos aqui pelo amor de Cristo. E não adianta nada eu clamar ao Senhor agora e pedir quando o mundo está clamando agora por nós também. Às vezes nós temos várias blusas ali no guarda-roupa e não temos coragem de desfazer de uma para poder dar para uma pessoa que está lá fora com frio. Nós precisamos agora tomar atitudes que venham mudar agora as nossas vidas. Nosso Senhor Jesus ele está aqui para poder nos ouvir. Quantas pessoas têm o desejo de ajudar pessoas lá fora, mas espera agora ter grandes e grandes riquezas para poder começar a ajudar as pessoas lá fora? O que nós temos hoje nós podemos repartir com as pessoas lá fora. E hoje o Senhor está aqui perguntando para você: ei, o que queres que eu te faça? O que eu posso ser útil para a sua vida? O que eu posso fazer agora que pode transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar agora a sua trajetória? Nós estamos diante de um Deus bondoso, maravilhoso. Nós estamos diante de um Deus a qual que ninguém que chegou agora diante dele voltou agora com as suas mãos vazias. É um Deus que está agora olhando para a nossa situação. Ele está atento ao nosso clamor. Aquilo que nós oramos no nosso quarto, aquilo que nós oramos dentro de uma igreja, aquilo que nós oramos para a nossa família, o Senhor está com os seus ouvidos atentos. E Ele quer saber de você hoje. É a pergunta que vai acabar com essa campanha. O que queres que eu te faça? Se você está vindo aqui hoje na igreja, qual é o motivo? Qual é o motivo do seu clamor? Qual é o motivo agora das suas orações de madrugada? Qual é o motivo? Será que isso depende de Deus ou depende das suas atitudes? De você se levantar agora do lugar de acomodismo e começar a se movimentar, porque eu vejo que aquele cego, ele precisou sair daquela calçada, ele precisou se movimentar agora em direção a Deus, para o seu clamor ser ouvido. Então às vezes a mudança está em nós. Nós precisamos sair agora do nosso lugar de comodismo e começarmos a andar agora em direção a Deus, em direção aos nossos objetivos, aquilo que nós traçamos esse ano. Ei, não acabou o ano ainda, a gente podemos ainda conseguir aqui nos nossos sonhos, aí, nos nossos objetivos. Mas depende muito do movimento que nós vamos fazer daqui em diante. Não adianta nós ficarmos em casa orando e pedindo para Deus agir em nossas vidas se nós não movimentamos a nossa vida. Nós precisamos nos movimentar, precisamos agora agir, levantar agora do chão e começar a clamar a esse Deus. Uma atitude que vai transformar agora o seu viver, que transformou agora a vida daquele cego, que transformou a vida também daquela mulher de fluxo de sangue, que fazia agora 12 anos que estava numa caverna agora sangrando. Mas quando ela sabe que Jesus está passando, ela sai da sua caverna, do seu lugar de acomodismo e vai lá e toca em Jesus. Nós precisamos agora clamar o nosso Senhor, sim, mas precisamos tomar atitudes agora que vai transformar as nossas vidas. Atitudes que vai agora nos impulsionar agora a viver agora os nossos sonhos, a mudar a nossa família, a mudar nossos filhos, a mudar a nossa empresa, o nosso trabalho. Ei, depende de você, depende do seu clamor, depende daquilo que os seus olhos agora estão buscando. Eu vejo que as pessoas hoje pararam de sonhar, pararam de querer conquistar, está vivendo agora num lugar de acomodismo que não vai mudar a sua história. Mas nós precisamos agora sonhar, precisamos acreditar, precisamos nos projetar agora diante do altar de Deus, para que Deus ele venha escutar agora a nossa oração. Nós fizemos 3, hoje é o terceiro dia de campanha, e eu lembro que nós clamamos para algumas famílias aqui em especial, e hoje nós vamos clamar para todas as nossas famílias, para todos que estão aqui em especial. Vamos unir as nossas forças diante do altar do Senhor Jesus, e eu creio que Ele vai escutar a sua oração, Ele vai mudar a sua vida, mas depende de mim e de você também.
Porque não basta somente clamar. Devemos agora nos levantar e nos colocarmos agora como filhos diante do altar de Deus para que Ele possa agir em nosso favor. Eu estava lendo uma palavra que quando o povo hebreu estava agora escravizado no Egito, e 400 anos escravizado no Egito, a palavra vai dizer que o faraó que tinha feito aliança com José, ele morreu. E quando o faraó agora que entrou no lugar ali, ele não sabia que a aliança que tinha com José. E a palavra vai dizer assim que aquele povo foi escravizado. Esse novo rei que entrou ali no Egito escravizou o povo. E a palavra de Deus vai dizer assim que aquele rei começou a colocar agora o povo para poder construir cidades, trabalhar agora como quebrar pedras, trabalhar agora em formar tijolos, escravizando o povo. Mas a palavra vai dizer assim que quando aquele povo começou a clamar agora a Deus, Deus enviou um libertador para poder libertar aquele povo. A palavra vai dizer que quando o Senhor levanta Moisés de dentro do Egito para poder derrotar agora Faraó, o Senhor agora capacita aquele homem. Porque aquele homem, quando chega diante da presença de Deus, ele fala assim que ele não tem poder nenhum contra Faraó. Mas o Senhor, nosso Deus, veio e castigou o Faraó por causa do seu povo. E nós somos o povo de Deus também. Não adianta nós sermos escravizados agora mentalmente por aquilo que nós acreditamos, aquilo que esse mundo ele está pregando aí fora. Não dependemos agora de aprovação de ninguém, dependemos da aprovação do nosso Deus. Ei, Deus ele quer agir no seu favor, mas ele precisa que você agora venha mudar a sua mentalidade. Que nós vamos começar agora a alcançar coisas imagináveis, coisas que Deus colocou no seu coração, colocou no coração da sua família também. Quando você for clamar hoje, ei, é algo do coração, é aquilo que está te incomodando, aquilo que você vê hoje, você fala assim, olha, eu não aguento mais, isso não é para minha família, isso não é para o que eu quero viver. Ei, Deus ele pode agir na sua vida, porque às vezes tem coisas que têm nos prendido nesse mundo e deixado a gente de viver agora nossos sonhos. Nós temos que viver em paz, como a palavra diz, que nós devemos deitar em paz nós descansamos, porque nós sabemos que existe um Deus que está cuidando de nós e cuidando dos nossos também. Então que nós devemos largar tudo no altar de Deus hoje, que você venha colocar agora todas as suas ansiedades, tudo aquilo que tem agora te prendido nesse mundo, jogue no altar de Deus. Ei, não há nada que nosso Deus ele não possa fazer por nós, não há nada que Deus ele não possa agir em nosso favor. Nós precisamos agora ser sinceros, como aquele cego ele foi, sincero, agora a entender que Deus ele está passando aqui nesse momento. Eu te convido a você se coloca de pé. Queria chamar de algum Shekinah aqui na frente, para nós estarmos louvando o Senhor Jesus. Ele te chamou você e a sua família para poder viver uma nova história, aleluia. Nosso Deus, Ele tem o melhor para nós, aleluia, Jesus. Nós estamos aqui por causa dele, aleluia. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor Jesus. Espírito de Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, Pai, nós nos encontramos na Tua casa, Senhor Jesus. Pai, nós queremos fazer um